Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo da disciplina de compiladores. E nesse vídeo a gente vai apresentar o porquê a gente estudar compiladores, a estrutura de compilador, a metodologia e quais vão ser os primeiros passos que vocês vão ter que realizar nesta primeira semana. Então, como motivação, por que estudar compiladores? Então eu peguei um trecho do texto aqui do pesquisador Cooper Cave, do livro Construindo Compiladores, que é um livro muito bom, gosto bastante, um livro um pouco mais recente. Então ele destaca aqui que os compiladores são programas grandes e complexos, e geralmente incluem centenas de milhares ou mesmo milhões de linhas de código, organizado em múltiplos subsistemas e componentes. As várias partes de um compilador interagem de maneira complexa. Decisões de projetos tomadas para uma parte do compilador têm ramificações importantes para outras. Assim, o projeto e a implementação de um compilador é um exercício substancial em engenharia de software. Então, pessoal, nesse curso é uma grande oportunidade de vocês pegarem um projeto um pouco mais desafiador, com um pouco mais linhas de código, e vocês levarem isso até o final, e vocês integrarem esses componentes. O autor ainda destaca que um bom compilador tem um microcosmo da ciência da computação. Então, incluindo algoritmos gulosos, locação de registradores, técnicas de busca de heurística, algoritmos de grafo, programação dinâmica, algoritmo de ponto fixo, lida com problemas de alocação dinâmica, sincronização, nomeação, gerenciamento de memória, escalonamento. Então são vários elementos que você pode incluir num bom compilador. No projeto Nano do Tetris, que eu vou explicar para vocês nesse vídeo rapidamente, e vou fazer um outro vídeo em outro momento, eles destacam também que nesse projeto que a gente vai implementar, usando a metodologia deles, a gente vai estar trabalhando com diversos conceitos, como de máquina virtual, de arquitetura baseada em pilha. A gente vai trabalhar com orientação a objeto, vai utilizar técnicas de teste de unidade, gerenciamento de memória, que acabou ficando aqui na mesma linha, listas ligadas, vai trabalhar aqui essa parte de graphic output. A gente não vai trabalhar lidar diretamente, porque a gente não vai implementar o sistema operacional, mas a gente poderia estar lidando com a saída gráfica, de computação gráfica, trabalhar com ponteiros, tabela de símbolos, gramática, um compilador de 2 estágios, geração de código, e sprites também estaria nessa parte da computação gráfica, para a gente implementar o sistema operacional. Então, para a gente ter uma ideia de um compilador, então, atualmente é comum a gente visualizar um compilador com 3 fases principais. Então, isso aqui é do livro do Cooper Cave. Então, você tem como entrada o programa-fonte, aquele código que a gente escreve, que a gente está implementando. E aí a gente pode dividir aqui em 3 etapas. O front-end, aqui não tem nada a ver com desenvolvimento web, pessoal? Então, o front-end ele vai receber esse programa-fonte e vai fazer análise léxica e sintática, gerando uma representação intermediária. Aí não entra em detalhe como seria essa representação intermediária. Essa representação intermediária seria a entrada do otimizador. Então o otimizador ele tem como entrada uma representação intermediária e como saída uma representação também intermediária. O que ele está fazendo? Está melhorando o nosso código. Então compiladores eles têm diversos níveis de otimização. Então, aquele código que a gente implementa não é exatamente o código que vai ser executado. Então, ele consegue eliminar códigos mortos, um monte de coisas. Depois, ele vai para o back-end. Então, nessa parte aqui que ele vai estar gerando o código final. Aqui que vai estar, pode trabalhar com análise semântica. Análise semântica, ele ainda faz aqui. Na análise léxica, sintática e semântica. A gente pode fazer por aqui. Mas aqui ele vai estar gerando o código final. E essa ideia de você utilizar essa representação intermediária, ela é bastante interessante, Por quê? Essa figura aqui, acho que ela ilustra bem, bem direto. Quando você tem direto, você pega a linguagem e já gera o código final, código para uma máquina,
e você tem, por exemplo, Java, você vai ter que gerar um compilador para Spark, outro para MIPS, outro para Paint, outro para Alpha. E aí a linguagem ML, mesma coisa, Pascal, né? Então você desenha que a figura é um pouco antiga, destacando umas linguagens um pouco mais antigas aqui. Então, você teria aqui um monte de compiladores aqui, né? Aqui, por outro lado, você ganha o seguinte: depois que você já tem, por exemplo, um gerador de código dessa linguagem intermediária para cada uma das arquiteturas, basta você implementar um compilador, por exemplo, de Java para essa linguagem intermediária, que você já tem agora o Java funcionando em Spark, MIPS, Mentio e Alpha. Então essa abordagem você ganha bastante, né, em reduzir o número de combinações possíveis aqui. Então, eu crio uma nova arquitetura. Basta você criar um mapeamento da representação intermediária para essa nova arquitetura. E aí você já tem com isso agora diversas linguagens compilando para essa tua arquitetura. Então, com relação a essa representação intermediária, né, poderia ser estruturas, né, em memória, né, grafo, árvores. Pode ser texto, né, usando tuplas, endereçamento de 3 códigos. Pode ser baseado em pilha, né, que é o que a gente vai utilizar nesse curso. Pode ser um monte de combinações entre esses também. Então, quando a gente usa esse stack-based, é comum a gente chamar essa representação intermediária de linguagem intermediária, né? O próprio bytecode do Java, por exemplo, ele usa o stack-based, né, para representação. A utilização de um compilador em 3 estágios é empregado também no projeto LLVM, né? Então esse projeto é um projeto muito grande, né? A própria Apple optou por não usar o GCC, estava muito ligado ao GNU e as restrições, né, da licença, né, software livre. E se vocês usarem o C lá no Replit, vocês vão ver lá também, né, que aparece lá Clang, né, que é o compilador gerado aqui a partir da LLVM. Então a LLVM tem exatamente isso, você encontra exatamente os mesmos elementos. Então você tem o front-end, que vai fazer essa análise léxica e sintática, gerar essa representação intermediária. Você já tem implementado lá, por exemplo, várias otimizações. Então, esses otimizadores, eles são independentes de linguagem. Eu não preciso me preocupar, por exemplo, eu vou criar uma nova linguagem. Por exemplo, quando o cara criou o Go, implementou aqui, não precisa se preocupar em criar um otimizador para o Go. Já existe lá otimizadores para o LLVM. Se ele quiser contribuir em novas heurísticas de otimização, ele vai trabalhar aqui nesse middle-end. Ele não está se preocupando mais com uma linguagem específica e nem está se preocupando com uma arquitetura específica. Então você tem esse nível aqui de otimização e depois a geração do código para dada arquitetura, né? Aqui um exemplo, né, do código LLVM, né, essa representação aí, intermediária. Então, nesse curso, a gente vai implementar um compilador também, só que a gente vai implementar em 2 etapas, né? A gente não vai incluir essa etapa de otimização, né? Não teríamos tempo hábil para isso. Iremos usar uma linguagem intermediária, né, baseada em pilha, né? E no fim, essa linguagem intermediária será traduzida para um código assembly, de uma arquitetura de computador simplificada. Então, como metodologia, a gente vai usar esse projeto Nudge to Tetris, eu vou apresentar em outro vídeo. Aqui simplifica, né, como ele funciona. Então você vai ter uma linguagem de alto nível, trabalha uma linguagem orientada a objeto, né, mas que não possui herança, mas que tem classes. Você vai mapear para uma implementação intermediária, né, que é essa stake-based. Depois essa vai poder ser mapeada para um mnemônico em assembly, um assembly específico usado nessa arquitetura. E a gente vai finalizar aqui, né? A última etapa seria o assembler, né, que iria gerar ela já em código binário. Isso aqui, por exemplo, poderia rodar, por exemplo, numa arquitetura de computador, né? E a gente poderia visualizar. A gente não tem esse computador, a gente não tem esse processador, então a gente vai jogar a gente pode jogar diretamente esse mnemônico para um emulador, né, dessa arquitetura. Então, o compilador será dividido em 2 projetos nessa primeira etapa, esse compilador aqui.
E aí na primeira unidade será entregue o analisador léxico e sintático, na segunda unidade será entregue o gerador de código intermediário, e na terceira unidade será entregue o tradutor entre a linguagem intermediária e uma linguagem de baixo nível. Este terceiro aqui vai ser um outro código, né? Vai ser uma outra implementação, um outro projeto. Então, para essa disciplina não será necessário desenvolver a última etapa, né, conhecido como montagem, a gente não vai chegar nesse ponto. E aí é importante, né, pessoal, que vocês acessem e assistem conteúdo que eu vou enviar para vocês, né, para a gente tentar tornar os nossos encontros remotos mais dinâmicos. Então, para a gente finalizar aqui os principais passos, né, então eu já mandei o convite lá pro servidor do Discord, tem lá um canal para cada disciplina, né? Vocês devem definir também a dupla de trabalho de vocês nessa primeira semana. E cada dupla deve criar um repositório, GitHub ou GitLab, com o nome de Compiler. Então quero que vocês façam isso logo no início. Baixar o pacote, né, que a gente vai utilizar nas aulas. E opcionalmente se inscrevam nesse curso aqui, porque eu vou colocar às vezes alguns vídeos, né, desse curso que pode explicar alguns tópicos e vocês podem complementar a aula a partir desses vídeos. Então aqui a gente encerra, até o próximo encontro.